Olá, ótimo dia. Olá, ótimo dia. Tudo bem com vocês? Pessoal, quando a gente programa os eventos, como por exemplo foi o evento Ponto Certo, nós pedimos para vocês responderem. Bom dia, Renato, tudo bem? A gente pede para vocês responderem algumas perguntas, né? Na verdade, fazer um questionário. Esse questionário ajuda a gente a dar direção para o evento. E aí eu peguei algumas perguntas que vocês me fizeram, né, nesse questionário e vou responder ela aqui para vocês. Lógico, não são todas as perguntas, né? Porque cada resposta que eu fizer eu vou discorrer sobre ela, mas eu acho que é uma coisa interessante até para vocês me conhecerem melhor, né, entenderem melhor todo o processo que a gente faz, tá bom? Então olha só, como você pensou nessa terapia? Então todas as perguntas, essa pergunta é aquela assim, ó. Se você respondeu o questionário, tinha uma pergunta assim: se você pudesse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? Era essa a pergunta, tá? E aí a pessoa, se ela pudesse tomar um café comigo, ela me perguntou assim: como você pensou nessa terapia? Bom, vamos lá. Eu, em 2011, eu montei o estúdio Avaliar, que era o estúdio Avaliar. A ideia nossa era fazer prescrição de exercício, trabalhar como personal trainer com paciente, com alunos que tinham dor lombar. Então, desde lá do começo, a ideia era fazer uma avaliação e, em cima dessa avaliação, prescrever os exercícios. Então, a gente pegava, por exemplo, as questões de composição corporal, todos esses dados, né, em relação a circunferências, todas essas coisas, e pegava informações clínicas para dar o estímulo ideal para aquele aluno. E os exercícios a gente prescrevia a partir de avaliações posturais. Então, a condição clínica do paciente me dava uma direção para o estímulo que eu ia usar com ele. Por exemplo, o cara na anamnese ele falava assim: eu tenho diabetes tipo 2. Certo? Então eu sabia qual era o estímulo que eu tinha que usar com ele para melhorar esse diabetes. Tá certo? E os exercícios, os movimentos, a gente usava de acordo com a avaliação postural. Tá? Então, esse foi o começo. Não tinha liberação na época. No comecinho não tinha liberação. Mas aí eu fui vendo que tinha coisas que ficavam para trás. E aí eu estava fazendo um curso de grupos especiais, prescrição de exercícios para grupos especiais, que são diabéticos, cardiopatas, né, pessoas com dores. Lá em São Paulo, e alguém me fala do Rolfing, aí eu caio no Rolfing. Né? Lá no Rolfing, na Associação Brasileira de Rolfing, eu conheci a técnica de liberação miofascial. Tá certo? Lá em São Paulo eu conheci essa técnica. Só que eu não tinha grana, por exemplo, para investir no método. Eu só aprendi a técnica lá. Mas lá, eu me apaixonei por aquele negócio, porque essa tal de liberação miofascial, eu comecei a estudar. E aí, a partir daquele momento, eu falei, não, deve ter mais coisas que eu preciso aprender. Então, eu comecei a buscar cursos e cursos e cursos e cursos e cursos. Mas nada satisfazia a necessidade que eu queria. Porque eu falei assim, não é possível, tem que ter alguma coisa que ajude essas pessoas de fato. Porque, por exemplo, o que eu pensava? A pessoa não tem dor. De repente ela começa a ter uma dor. E aí ela começa a ter aquela dor.
É porque você tem uma hernia de disco. Mas peraí, uma hernia de disco, ela aparece assim? Opa, apareci, tô doendo. Tinha alguma coisa que faltava, né? E aí eu sempre estava olhando para a terapia manual e olhando para o exercício. Terapia manual e olhando para o exercício. Até que a cabeça aqui do cristão de um bom TDAH, né? Porque eu sou TDAH daqueles violentos, tem uma luz e fala assim, por que não olhar para o ciclo da marcha? Então veja, eu pego as técnicas de liberação, tá? Pego o movimento que vinha ali da questão da educação física e crio uma avaliação para isso. Olha, a partir do momento que eu entendo aonde esse paciente, esse aluno, ele tem uma disfunção no movimento, na verdade uma disfunção no padrão de movimento, e aí então eu sei que quem afeta esse padrão de movimento é essa ou aquela área, é só eu ir e liberar aquela área para devolver esse padrão para ele. E aí a gente vai testar, vamos ver se vai dar certo. Aí a gente testou e começou a dar certo, começou a dar muito certo. Não é que começou a dar mais ou menos certo, começou a dar muito certo. E aí eu reuni a minha equipe, né? Na época a gente estava com, acho que a gente já estava com uns 10 personagens mais ou menos. Reuni, expliquei para eles o que, né, a gente tinha achado, só que até chegar aí a gente tinha trocado a avaliação diversas vezes. E sempre da minha cabeça, entendeu? Eu sempre queria associar uma deficiência de movimento àquela dor que o cara tava sentindo. E aí até que a gente chegou nessa avaliação. Só que acontece, quando a gente chega nessa avaliação, eu sabia o que eu estava fazendo, porque eu tinha desenvolvido. E a galera estava replicando, né? A minha equipe estava replicando. Mas eles não estavam compreendendo muito bem o que eu estava fazendo. Porque não tinha placa. Não existia placa. Tá? Eu tinha que saber da biomecânica para entender a disfunção. Então veja, quem não tinha domínio de biomecânica ficava perdido no que eu estava falando. Agora, com a placa, não interessa muito a biomecânica se o cara não sabe. Lógico, com o tempo ele vai executando e vai aprendendo, mas não interessa se ele sabe ou não de biomecânica, porque a partir do momento que ele viu o movimento defeituoso, que a gente fala, o movimento aberrante, a partir do momento que ele detectou esse movimento aberrante, o que acontece? Ele já tem lá, embaixo de onde descrevo o movimento aberrante, ele já tem as áreas que devem ser liberadas. Porque aquelas áreas, para você entender, dificultam o processo da marcha daquela pessoa que está com dor. Aquelas áreas geram adaptações no organismo. Até que o organismo não tem mais espaço para essas adaptações e descompensa. Tá? Então veja, foi uma caminhada, né? Foi um percurso que foi percorrido, né, até chegar no que é hoje. Até chegar no mecanismo X, né, que vocês veem hoje aí. Tá certo? É isso. Antes de continuar aqui, quero pedir para vocês, gentilmente, para que vocês compartilhem o vídeo para que outros terapeutas manuais possam ver e curtir esse vídeo. Hoje eu estou ao vivo só aqui no Instagram. Olha, no Instagram. Eu não estou ao vivo no YouTube, tá bom? Então, se você puder compartilhar, eu agradeço bastante. Outra pergunta. Conseguirei deixar meu cliente sem dor? Esse é um dos maiores problemas. Deixa eu já adiantar. Se vocês quiserem ir fazendo alguma pergunta aí também, essas perguntas são do questionário que vocês respondem durante
ou antes de começar o evento, né? Então essas perguntas foram para o evento Ponto Certo. Olha essa pergunta. Conseguirei deixar o meu cliente sem dor? Isso é um problema sério, gente. Isso é um grande problema, na verdade. Por quê? Primeiro que, se você quer ter resultado na massoterapia, ou melhor, se você quer ter resultado na terapia manual, a primeira coisa que tem que acontecer é você entender aqueles 3 padrões que eu falei na terceira aula do evento. Qual o primeiro padrão? Ação. O primeiro padrão é ação. O segundo padrão é liderança. Você tem que liderar o seu cliente. Essa liderança é no sentido de você ter que educar o seu paciente. E o terceiro é facilitação. Facilitação quer dizer que você vai facilitar a melhora da dor dele. A dor não é sua, é do seu paciente. Quando eu ouço essa pergunta assim, conseguirei deixar meu cliente sem dor? Aí eu vou te perguntar, o seu cliente quer ficar sem dor? Até porque se a gente for na etimologia da palavra dor, tem um significado de recompensa. Será que esse cliente não tem a dor como uma recompensa? É uma pergunta, não estou julgando ninguém, mas é uma pergunta. Por que eu estou falando isso? Porque dentro do trabalho de liberação miofacial, o facial, que eu gosto de chamar de facial, dentro do trabalho de liberação facial, nós temos um princípio chamado princípio da rendição. O que é o princípio da rendição? O que significa o princípio da rendição? Significa que, ao invés de eu querer fazer acontecer, eu tenho que deixar acontecer. Então, quando eu olho a pergunta, conseguirei deixar? Quer dizer, eu estou querendo fazer acontecer. Mas a dor não é minha, a dor é do paciente. Então, em que momento da sessão, do atendimento, eu faço de fato a coisa acontecer? Em que momento eu entendo até onde eu posso facilitar a melhora da dor desse paciente? Enquanto eu estou aplicando a avaliação. Ali na avaliação eu vou detectar os pontos certos, aonde eu devo agir com a minha técnica. É ali. Depois disso, quem deve se entregar àquela terapia, e lógico, existe um processo, dentro do mecanismo X, existe um processo para a gente fazer com que esse paciente ele receba da melhor maneira possível essa terapia, tá? Mas depois que eu fiz a avaliação, eu tenho que deixar acontecer. Porque o paciente vai me dizer, sem nenhuma palavra, se ele está apto ou não para ser liberado. Se ele está preparado ou não para ser liberado. Se ele está preparado para viver de fato sem dor. Tá? Então, eu nunca consigo deixar meu cliente sem dor. É ele que fica sem dor. Não sou eu. Tá? Não sou eu. Nunca esqueça desses 3 padrões. Ação, liderança, no sentido de educar, de explicar para o teu paciente o que está acontecendo, e facilitação. A dor do paciente é do paciente. Você facilita a melhora dele em relação à dor. Você facilita a caminhada dele. Tá? Outra pergunta. E eu quero lembrar a todos vocês que estão chegando e que estão aqui, ótimo dia, antes de mais nada, né? Se você ainda não faz parte do mecanismo X, que você está com um problema de entrar no mecanismo por causa de cartão, não tem um cartão, o limite não dá, já em primeira mão para você, nós vamos liberar hoje
o boleto bancário em 12 vezes, tá bom? Então agora você tem a oportunidade de entrar ainda no mecanismo X via boleto bancário. E a gente também pensou o seguinte: se você quiser entrar agora e fazer o pagamento ou à vista ou no cartão de crédito, todas as parcelas no cartão de crédito, a gente mantém o preço do primeiro dia, tá bom? Ah, não tem jeito, não tem o cartão. Aí tem a opção de boleto 12 vezes, tá? Muita gente pediu e a gente está abrindo essa condição. Bom, outra pergunta. Quero saber tudo sobre como tratar as dores crônicas. Quero saber tudo sobre como tratar as dores crônicas. Vamos lá. Primeira coisa. O que é dor crônica? A dor crônica é aquela dor a qual o paciente está com ela por mais de 3 meses. Quando eu tenho uma dor crônica, essa condição já me deixou com uma memória da dor. Então, o sistema nervoso, eu costumo dizer assim, o sistema nervoso é folgado, né? Ele quer sempre economizar energia. E aí, para ele economizar energia, ele aproxima, não é bem isso, mas eu vou falar para você entender da forma mais simples possível. Ele aproxima um neurônio, entendeu? Ele aproxima para que essas informações de dores tenham um caminho a percorrer menor. Tá? Então, como ele já sabe que a pessoa tem dor todo dia, ele antecipa essa sinalização. É como se ele antecipasse essa sinalização e aquilo fica ali perturbando o indivíduo todos os dias. E aí o que acontece? Às vezes, o paciente ele até melhorou a condição dele, mas em virtude da melhora de dor, ele continua sentindo dor ainda. Tá? Quando eu recebo uma pergunta, quero saber tudo sobre como tratar as dores crônicas, a primeira coisa que você tem que saber, na verdade, não é nem como tratar a dor. A primeira coisa que você tem que saber é como lidar com pessoas. Tá? Pera aí, Ronaldo, não entendi. Como assim? Olha só. As pessoas, elas criam seus contextos nas suas interações com o meio. E o conceito de dor é experiência emocional ou sensorial desagradável. Tá certo? Então, essas experiências desagradáveis, seja elas físicas ou emocionais, elas acontecem na interação desse indivíduo com o meio. Sempre aí. Tá? Essas experiências desagradáveis, sejam elas físicas ou sejam elas emocionais, presta atenção nisso. Essas experiências desagradáveis, que na verdade é o conceito de dor, e sejam essas experiências ou físicas ou emocionais, presta atenção nisso. Elas sempre vão influenciar o padrão de movimento. Então, se eu tenho uma experiência desagradável de cunho emocional por um tempo prolongado, se eu tenho uma experiência de cunho emocional por um tempo prolongado, eu vou afetar algum padrão de movimento. Por quê? Essa sobrecarga mental constante vai ativar pontos gatilhos nos músculos posturais. Isso vai afetar o meu padrão de movimento. Tá? Então, se eu quero saber tudo sobre dor crônica, a primeira coisa que eu tenho que entender é o ser humano. Entender que o ser humano, ele responde pela liberação de mecanismos químicos, né? Então, por exemplo, de neurotransmissores, por exemplo. Então, se eu tenho alguém que torce por mim, eu libero mais serotonina. Eu me sinto mais uma condição altruísta.
em que eu me permito ajudar o outro, por exemplo, me permito fazer as coisas, às vezes, mesmo quando eu estou um tanto desanimado, em virtude do outro. Se eu recebo um abraço, eu libero mais ocitocina, o famoso hormônio do amor. E aquilo tem uma proteção orgânica muito interessante. Se eu não durmo direito, eu libero mais cortisol durante o dia, onde eu deveria liberar mais durante a noite, cedinho ali, né? Então, quando eu altero esses hormônios, uma cascata de disfunções fisiológicas começam a acontecer, tá? E isso pode culminar em dor crônica também. Na verdade, quando esses fatores bioquímicos estão alterados, o que acaba acontecendo? Eu estou muito mais propenso a não interagir bem com o meio onde eu estou inserido. Porque eu estou mais agitado, posso estar mais agitado, posso estar mais nervoso, entendeu? Ou seja, o meu estresse está mais aumentado em razão disso. Então, eu digo que a gente nunca vai saber tudo. Entenda isso. A gente nunca vai saber tudo. Tá? E aí você pode me perguntar assim, mas como que eu melhoro essa memória da dor? Como que eu estrago essa memória da dor? A gente tem coisas que são... Pausou o vídeo. Vamos lá. Se o indivíduo tem dor crônica e ele então já desenvolveu essa memória da dor, se ele ficar sem fazer atividade física, a dor vai piorar. É como se estivesse jogando mais álcool na churrasqueira acesa. Tá? Se ele ficar tendo pensamentos catastróficos, a dor vai aumentar. Agora, se ele estiver fazendo atividade física, se ele estiver tendo atividades que mudem a percepção dele em relação à dor, isso vai diminuir a memória da dor. Então, portanto, é inadmissível uma pessoa que tem dor crônica, ficar sem fazer atividade física, porque ela não vai mudar a memória da dor. Exercícios respiratórios diminui, melhora e muito a memória da dor. Exercícios de relaxamento também. Entendimento sobre o desenvolvimento humano também. Ou seja, tudo que pode melhorar a relação desse indivíduo com o meio pode sim melhorar essa memória da dor. Tá bom? Como você descobriu o ponto certo das dores? Isso é um pouco do que eu respondi na primeira pergunta quando eu falei quando eu respondi como você pensou nessa terapia, né? Na verdade, assim, quando eu começo a suspeitar a respeito do padrão disfuncional de movimento, eu me deparo, por meio dos estudos, num conceito de interdependência regional. O que é esse conceito que está no livro do Liberson? O que esse conceito de interdependência regional ele fala? Ele diz o seguinte: uma disfunção indolor numa área distante, uma disfunção indolor em uma área pode gerar dor em uma outra área distante. Então aí fechou o meu raciocínio. Tá? Então eu tenho que buscar essas disfunções indolores. Por quê? Porque buscar essas disfunções indolores vai me colocar no caminho das adaptações que esse cara, que esse paciente, que esse aluno desenvolveu. Por quê? Vem uma disfunção,
aquela disfunção não dói e ela altera o seu padrão de movimento. A partir do momento que ela altera o seu padrão de movimento, as adaptações começam a acontecer. E aí vem Lyon Chateau e fala assim, olha, as adaptações elas ocorrem até um determinado tempo, ou seja, até encher o potinho do corpo de adaptação. Hora que não dá mais para adaptar, o que vai acontecer? Essa estrutura ela irá descompensar. E quando ocorre a descompensação, é quando surge as perdas de amplitude de movimento, quando surgem as dores, enfim. Então, descobrir o ponto certo foi entender que a causa da dor normalmente está numa área disfuncional indolor. Tá? É isso. Essa pergunta é muito boa. Aqui, ó. O que você faz é técnica ou dom de Deus? O que você faz é técnica ou dom de Deus? Eu vou primeiro falar assim, o que eu acredito ser dom de Deus? Eu acho que, né, a gente quem é cristão, né, e tudo bem se você não é também, mas quem é cristão, eu como cristão, desculpa, eu penso assim, foi colocada uma sementinha na terra. Toda sementinha que é colocada na terra, ela tem um dom. Tá? E normalmente esse dom ele está ligado àquilo que aquela pessoa gosta muito de fazer. Lógico, Beto, pode tirar sim, com certeza. Então está ligado àquilo que essa pessoa gosta muito de fazer. E que ela vai descobrir à medida que ela vai crescendo. Tá? A partir do momento que você faz alguma coisa e aquilo te encanta, aquilo toca no coração, como dizem, né? Toca o coração, então provavelmente aquilo foi o dom que Deus te deu. Agora, você descobriu o teu dom, mas você não regou ele, o que vai acontecer? Nada. Você tem o dom, mas você não serve esse dom a nada. Tá? Então você tem que regar aquele dom. Ou seja, você tem que ter constância naquilo que você faz. Tá? Então sim, se eu acredito que eu tenho um dom, tenho de tocar nas pessoas, com certeza. Agora, para que outras pessoas, porque você pode desenvolver essa habilidade tranquilamente, para que outras pessoas elas desenvolvam essa habilidade, elas precisam de um processo. É onde entra o mecanismo X. Então eu criei um processo para que outras pessoas possam reproduzir isso que eu faço. E tem dado, graças a Deus, muito certo. Eu só fico triste porque ainda nós não estamos no Brasil todo. A gente não está ainda no Brasil todo. Infelizmente. Tá? Mas é todo dia as pessoas... Eu vou fechar essa live, eu vou lá no meu direct e tem várias pessoas pedindo ajuda. Quando eu escolhi falar para o profissional e não para o público final, foi na intenção de aumentar os meus braços, né? Porque o profissional ele pode ajudar outras pessoas. Então, essa foi a ideia, né? A gente está conseguindo espalhar isso, né, que a gente faz para mais lugares aí no país, né? Mas ainda a gente não tem a quantidade de gente suficiente, de profissionais suficiente por tanto de pessoas que sentem dores, tá? Há muita romantização em relação a esse negócio da dor. Nossa, em relação mesmo à liberação facial, tem muita invenção, muita coisa.
Muita gente que fala muita coisa, você fala assim, quando você aplicou? Aí você vai ver a pessoa quase nem aplicou. Tá? Então, infelizmente, nós não temos em todos os lugares ainda. Mas sim, eu acredito que é um dom sim, mas existe um processo que as pessoas podem replicar isso. Beto Col Ângelo. Bom, enfim. Tive câncer de mama. Foram retirados 20 linfonodos axilares. Tenho linfedema controlado pela drenagem manual. Excelente. Braço direito incha e pesa. Sinto muito tensão no pescoço e na musculatura. Tá, beleza. Uma amiga pergunta se pode receber liberação com essa característica. Uai, já está remissivo o câncer? Se já tiver remissivo, pode. Vai fazer a avaliação do mesmo jeito. Como faço, Emerson massoterapeuta, como faço para ser aluno do Mecanismo X? Emerson, a Rô vai te chamar aí no direct agora, tá bom? Chama ele no direct, Rô. Tá bom, tem o seu aqui, né? No celularzinho da capinha roxa aí tem eu. Deixa eu ver se tem mais perguntas de vocês aqui, que eu tenho mais ali. Olha lá, ele fica no aguardo. Já vai lá, Emerson. Então já tá remissivo, Beto. Chega o rei, cara. Lógico, faz a avaliação e vê os locais que precisam ser liberados. O que nunca vai conseguir, o que não vai conseguir é, por exemplo, vou fazer um treino mais pesado com esse braço inchando. Se você fizer um treino mais pesado, ele vai inchar ainda mais, né? Mas o restante pode fazer, cara, sem problema nenhum, tá bom? Outra pergunta aqui, ó. Como você conseguiu essa bagagem toda? Como você conseguiu essa bagagem toda? Bom, gente, como todo bom TDAH que se preza, a gente fica, desculpa aí, com todo respeito e carinho, tá? A gente fica viajando muitas vezes, né? E essas viagens, ela nos traz curiosidades. E eu não consigo dormir com uma curiosidade. Não entra. O que não entra? No ao vivo pra eu poder puxar ele. Não, filho, aqui, ó. Vou só ver. E aí, como bom TDAH, eu... Ah, tá. Pesquisar pelo nome dele. Sim, querida. Com bom TDAH, a gente começa a fazer essas viagens. E eu começo, então... Não é nenhum disso aqui. Ah, é underline. Daí, amor, meu Deus. Calma, filho. Não fala pro TDAH karma aí, que ele não karma. Tio Lucas tá fazendo. Nenhum desses que aparece aqui é... Mas fácil ele falar um oi pra você. Ô, Emerson. Emerson, underline... Ah, é massoterapeuta, não massoterapia, Rô. Qualquer coisa eu mando um oi lá. Não, só digitar aí que você vai conseguir. Então, veja. Eu nunca vou dormir com uma dúvida. E aí eu sempre vou buscando informações e tal. Sempre, na verdade, eu adormeço lendo alguma coisa. E isso vai criando repertório. Entendeu? À medida que vai se criando esse repertório e você vai tendo constância, que nem eu falei agora há pouco, naquilo que você faz, você vai desenvolvendo uma bagagem. Porque a bagagem nada mais é que as suas vivências, os seus contextos. As suas interações com o meio também. Então veja, eu quero aprender a liberação, só que eu não aplico em ninguém. Ou o cara
O cara entra no mecanismo, é no direct, Emerson. Acho que a Rô, achou ele, Rô? Sim. A Rô tá mandando para você lá no direct, tá? Então o camarada entra no mecanismo. Quando ele entra no mecanismo, ele tem umas tarefas para ser feitas. Por quê? Porque lembra, a gente quer ensinar você essa habilidade. Como que eu sei que você está aprimorando essa habilidade? Você precisa fazer. Você precisa ter constância naquilo que você faz. Isso vai dando bagagem. E o tempo vai passando. E você continua fazendo aquilo. E o tempo vai passando. Então, conforme você vai executando e vai tendo constância, você começa a entender o caminho. Ou a encurtar o caminho. Tá? Não adianta a gente pensar que as coisas, elas vêm, é essa receita aqui, ó, e faz que vai dar certo. Não. Existe sim um processo, mas em cima desse processo você descobre o caminho. Porque cada indivíduo, ele é único. Tá? Cada indivíduo, ele é único. Agora tem uma pergunta que eu acho linda, né? Que se tá na mentoria do mecanismo, eu ia responder de outro jeito. Mas aqui, né, vamos responder assim. Sim, com bastante simpatia aqui, né? Será que tem um método mais fácil de avaliar o paciente? Ai, Jesus. Vamos lá. Você tem uma situação em que cada indivíduo, é fato isso, né? Cada indivíduo tem sua individualidade biológica. Se eu tenho 200 milhões de habitantes no Brasil, eu tenho 200 milhões de pessoas com individualidades biológicas diferentes. Essa condição é uma condição simples ou complexa? Complexa. Como que eu quero avaliar uma pessoa de forma rasa, se as interações que essa pessoa tem com o meio é complexa? E outra coisa, não tem coisa mais simples, por exemplo, dentro da complexidade do ser humano do que a ADT. A não ser que você não sabe ler. Aí é diferente. Tá? Eu não estou julgando quem não sabe ler. Estou falando porque para cumprir a ADT você tem que ler o que está escrito nela e olhar nas capturas que você fez do paciente. É só ler o que está escrito. Por exemplo, cabeça inclinada para a direita. Você olha para a foto que você tirou do paciente. A cabeça dele está inclinada para a direita? Se tá, você marca. Se não tá, você não marca. Onde tem dificuldade nisso? Aí tem lá. Bate a porta do carro. Aí a gente ensina, lógico, o movimento. Você coloca uma perna na frente da outra e desvia a pelve para um lado. Aí você lê assim. Ao bater a porta do carro, o tronco inclinou ou girou? Olha lá. O tronco inclinou ou o tronco girou? Ah, o tronco girou. Marca aqui. Não fez nada disso, então não marca. Isso é simples, tá? Mas é um simples dentro da condição de atender a complexidade humana. E aí você só tem que ler a placa e olhar para a foto do cristão, mais nada. E aí Alex Pileco Alves... O Alex. Entendeu? Mais nada. É isso. Agora, a partir do momento que você detecta o ponto certo, aonde deve ser liberado, você vai se deparar para a complexidade do ser humano. E aí que vem todo o processo de atendimento. Tá? Aí que vem todo o processo de atendimento.
né? Acolher o paciente, fazer anamnese, fazer avaliação postural, fazer avaliação funcional, educar ele a respeito daquilo que você viu, né? Só para depois você tocar nele. Ao tocar, obedecer às propriedades do tecido conjuntivo, do tecido facial, tá? Tudo isso. Tudo isso. Vou responder mais uma ainda. Alex, estou pronto para cobaia. Férias. Opa, 2 de férias então, cara. 2 de férias. 2 de férias. Agora nada de liberação. Agora, ó. Pá! O que é? Agora lá pro Master, Brasil Master Cup. E jogar o Master 42 mais. Bora lá. Né? Quinta-feira nós temos jogo. Se eu não me engano, quinta-feira é meio-dia ou 13 horas, uma coisa assim. É isso, Galo. Vamos nos ver lá. Qual é a maior dificuldade de implantar o método que você já encontrou? E o que mais o motiva? Qual a maior dificuldade de implantar o método que você já encontrou? Cara, dificuldade de implantação, eu não tive muita dificuldade. Sabe por que eu não tive muita dificuldade? Primeiro porque quando eu comecei a implantar, eu comecei a doar muita sessão. Então eu não cobrava a sessão. Por quê? Eu sabia que aquilo era um investimento. Depois ia se tornar um investimento. Então eu atendi muitas pessoas sem cobrar nada. E à medida que eu atendia, aquelas pessoas ficavam, assim, extremamente agradecidas, elas indicavam outras pessoas. E essas outras pessoas acabavam pagando. Então, não tive essa dificuldade, entendeu? Tanto é que isso eu uso dentro do processo do mecanismo até hoje. Então, quando os alunos nossos do mecanismo estão fazendo tarefa, eu falo, doa as sessões. E todos que doam, lotam suas agendas. Porque o processo ele é tão bom e tão certeiro, tão assertivo, que as pessoas ficam muito agradecidas e elas indicam outras pessoas. É um desperdício quando um aluno do mecanismo X ele quer fazer as tarefas com a mesma pessoa. Ou seja, ele não mostra o trabalho dele para outras pessoas. Entendeu? Então, eu não tive essa dificuldade porque eu tinha essa mentalidade. Né? A dificuldade foi até chegar nesse padrão de avaliação da marcha, entendeu? De entender esse ciclo da marcha. Mas depois disso a gente doou sessões e aí... O que mais motiva, cara, o que mais motiva é ver o sorriso no rosto do paciente. De verdade. E quando um aluno me fala que aconteceu isso com o paciente dele, isso aí me motiva mais ainda. De verdade. Porque assim, o que a gente passa para vocês não é fake. Entendeu? Não é uma coisa fake. É uma coisa que a gente vive de verdade. É uma coisa real. Tá? Vou responder mais uma ainda. Quais terapias você usa para você? Se for terapia em relação à dor, eu uso a liberação. Não uso outra terapia. Tá? Agora, eu faço exercício todos os dias. Eu faço exercício respiratório todos os dias. Eu leio bastante. Tá? Então, acho que essas coisas formam quem é o Ronaldo. Ronaldo faz exercício todo dia, mas você é gordo. Sou. Tem um problema hormonal violento por conta de um erro médico. Não é erro médico. Na época, os médicos receitavam testosterona sintética para crianças de 11, 12 anos, quando tinham dor no peito. Entendeu?
Pode ser que tá um problema hormonal ali, pá, receita. A partir do momento que receitou aquilo, nunca mais produziu, tá? Então hoje a gente fica sempre ali, né? Tentando achar meios para não aumentar ainda mais. Mas, né, a gente tem, graças a Deus, tem um hábito muito bom. Mas quais terapias eu uso em relação à dor? Para mim, é a liberação. Quando eu tô com... É difícil eu ter dor, mas quando eu tô com dor, eu peço para minha chefe dar um trato em mim, né? A Rô dar um trato em mim. Essa aqui é muito boa. Como liberar de forma correta? Quando a pessoa me pergunta como liberar de forma correta, ela está pensando que a técnica é que manda, tá? A técnica é que manda na sessão, não é a técnica, tá? O que manda numa sessão é sempre a avaliação, tá? Que é feita normalmente na primeira sessão. Então tudo se desenrola depois daquela avaliação. Com relação à técnica, a liberação ela só vai acontecer de forma correta quando você aplicar o seu toque de acordo com as propriedades do tecido conjuntivo, do tecido facial. Tá bom? Isso é a técnica correta. Aí a pessoa, quando me pergunta, a lombar é sobre o nervo ciático. Ele quer saber a técnica correta para o nervo ciático. Não tem técnica correta para o nervo ciático. É a mesma coisa. Você entende qual é o padrão disfuncional do movimento? A gente tem, por exemplo, um curso que é só para tratar isso. Aquele lá só vai seguir a sequência que está ali. Tá? O que eu quero com aquelas técnicas que estão lá? Eu quero melhorar o padrão de movimento desse paciente. Aí eu melhoro o padrão de movimento dele, liberando determinadas áreas, usando as propriedades do tecido conjuntivo, e a dor no ciático dele melhora. Tá? Melhora. É isso, meu povo. Gratidão a todos que estiveram junto comigo aí. Quero reforçar que, então, estão liberadas as matrículas por meio do boleto parcelado em 12 vezes. E se você está decidindo entrar agora, que você conseguiu um cartão de crédito só agora, a gente consegue fazer para você no cartão de crédito passando, né, as 12 parcelas no cartão de crédito, não o cartão sem limite, o cartão normal de crédito. A gente consegue fazer para você o valor à vista lá do primeiro dia, tá bom? Então veja, você tem a opção de comprar no cartão de crédito em 12 vezes, você tem a opção de comprar no cartão de crédito sem limite, que só vai cobrar a parcela sua mês a mês, e você tem a opção de comprar agora no boleto, tá bom? Você tem essas 3 opções aí, pode chamar a Rô aí no direct, que ela... no direct ou no WhatsApp, você está no WhatsApp, que ela te ajuda. Valeu? As inscrições se encerram amanhã. Aí amanhã a gente fecha e não abre mais. Tá? Aí só quando tiver outro evento. Valeu? Fica com Deus, gente. Deus abençoe muito vocês aí.